Bom, um dos temas que as pessoas têm pedido para eu comentar aqui é a minha própria produção acadêmica, que eu tenho me anunciado aqui como pós-doutor pela Universidade de São Paulo e tal, mas eu nunca falei sobre o meu próprio mestrado e meu próprio doutorado, né? Fico com um certo medo de fazer autopropaganda, mas, enfim, acho que a gente se dispõe a fazer um canal no YouTube, o tempo inteiro está fazendo uma espécie de autopropaganda, pelo menos da sua produção profissional, né? Então vamos comentar um pouco a respeito da minha dissertação de mestrado. Eu sou Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e o comentário a respeito da minha própria produção acadêmica vem a se somar a um tema recorrente desse canal, que é a forma como a universidade tem contribuído para o estudo do violão, né? Como é que a universidade tem se tornado um foco importante de produções de pesquisa nesse ramo, nesse campo, nesse instrumento, e alguns trabalhos que possam ter alguma relevância, que possam interessar algumas pessoas. Eu posso contribuir assim, acho que não tem nenhum trabalho que eu possa comentar com mais propriedade, talvez, do que a minha própria produção acadêmica. A história do meu mestrado foi mais ou menos assim. Entre 2004 e 2005, eu ingressei no mestrado em música pela Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Edelton Gloeden. Nessa época não havia ainda, acho que é importante ressaltar isso, não havia ainda a pós-graduação em performance, quer dizer, que pós-graduação em performance, o que significa isso? A pós-graduação em interpretação direta, né, em interpretação em prática violonística, vamos dizer assim. E o Edelton sempre foi um músico, um dia a gente vai comentar um pouco mais sobre ele, né, um violonista estupendo, assim, que tem uma importância fundamental na história do violão brasileiro. O foco dele sempre foi a performance, sempre foi a interpretação musical direta. Mas a universidade tem uma certa, pelo menos tinha naquela época, uma certa dificuldade em reconhecer a prática musical como um campo de estudo acadêmico, embasado epistemologicamente, quer dizer, epistemologia seria o estudo da ciência, né? Então uma base epistemológica seria uma base de produção cientificamente controlada. Claro que as pessoas podem fazer literalmente o que quiserem com seus instrumentos. Não existe nenhuma... Assim, nós temos o artigo 5º da Constituição que assegura a liberdade artística, né, a arte como uma expressão livre. Mas a interpretação pode ser pesquisada também, ela pode ser estudada, ela pode ser analisada, ela pode ser mapeada do ponto de vista histórico, ela pode ser, digamos, agrupada em certas tipologias, você pode fazer uma espécie de taxonomia das interpretações musicais. E é nesse sentido que eu acho que faz sentido a música estar dentro das universidades. Se a universidade poder analisar a interpretação, refletir sobre a interpretação de uma forma um pouco mais balizada do que o que é possível fazer no senso comum ou na nossa vida civil, né, vamos dizer assim, né? Então a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2010, ela precisa ser lida nessa chave. Ela é uma tentativa de fazer um trabalho acadêmico por uma pessoa que está interessada na interpretação, mas que ainda não tem um programa de mestrado em performance que possa atendê-la. A maior referência que nós temos em violão no Brasil, provavelmente, é Sérgio Abreu. Sérgio Abreu, nós temos uma enorme alegria, uma enorme satisfação de ter sido encontrados muito recentemente alguns vídeos das atuações de Sérgio Abreu, tanto em solo quanto em duo. Eu vou colocar o link para esses vídeos aí embaixo, aqui na descrição, para vocês darem uma olhada na razão pela qual ele se tornou uma referência tão importante. Ele começou uma carreira por volta de 1963, muito jovem ainda, ele nasceu em 1948, teve um duo com seu irmão Eduardo Abreu que marcou a época, eles trabalharam muito no exterior com os mesmos empresários de nomes como Segovia e Vladimir Horowitz, né? A primeira empresária dele no Brasil foi a Sula Jafé, né, que promovia um concurso muito importante de revelação de jovens talentos no Rio de Janeiro. E era um violonista que tinha um interesse muito grande na luteria também. Ele tinha uma enorme facilidade de compreender processos de construção de instrumentos. Levou as duas coisas durante um certo tempo. Em 1975, 76, mais ou menos, o seu irmão desistiu da carreira de violonista, se tornou engenheiro. E o Sérgio Abreu prosseguiu na carreira solo durante um tempo até ele também largar a carreira de concertista e começar a fazer violões. O meu próprio violão é feito por ele. Os violões Abreu hoje são uma referência em todas as Américas. É um luthier de primeiríssima categoria que tem essa grande vantagem de conhecer a arte da construção do instrumento por dentro.
Mas e daí? O que isso tem a ver assim, com o trabalho acadêmico? Quer dizer, como é que eu conseguiria colocar isso em uma dissertação de mestrado que pudesse ser epistemologicamente controlada e que pudesse, através da análise dessa pessoa, fornecer uma contribuição ao estado da arte da interpretação? Esse foi o grande enigma que eu estou tentando, na verdade, resolver até hoje. Naquele momento, a sugestão do Edelton, que era o meu orientador, foi a de abordar um aspecto do trabalho do Sérgio Abreu que não era tão conhecido, que eram as suas transcrições para violão. Algumas das transcrições dele para duo de violão, sim, nós conhecemos bastante bem. Mas existia um acervo que as pessoas que o visitavam tinham bastante notícia desse acervo, simplesmente não conheciam. Por exemplo, transcrições de obras da trilha sonora dos filmes de Charles Chaplin para trio de violões, ou detalhes mais aprofundados a respeito das suas transcrições para quarteto, que o Quarteto Quaternary acabou gravando, tanto o Quarteto Quaternary quanto o Quarteto Brasileiro de Violões, na fase em que, na formação em que ela tinha o Edelton Gleaden e o Paul Galbraith. Mas as transcrições de Sérgio Abreu ainda eram um terreno ainda não muito conhecido, vamos dizer assim. Então a sugestão que o Edelton me deu foi a seguinte: eu liguei para o Sérgio Abreu e pedi para ele a permissão para incluí-lo como objeto de pesquisa na minha dissertação de mestrado, e em troca eu iria arrumar o acervo de partituras dele, quer dizer, eu ia catalogar as partituras dele, colocar tudo numa ordem alfabética, ordem de instrumentos, que o acervo dele estava meio que uma bagunça. A gente fez então essa troca, o Sérgio topou, e eu fiz acho que umas 3 ou 4 visitas para organizar o acervo dele e mapear a vida dele, como foi a vida dele de concertista. Fiz uma entrevista com ele, que está publicada na minha dissertação de mestrado, e por indicação do Sérgio Abreu eu fiz uma outra entrevista com o Jodacil Damasceno, que é uma pessoa que a gente tem um enorme carinho. Ele faleceu em 2010, né? Um ano horrível para o violão, que assim, a gente perdeu o Henrique Pinto, o Jodacil Damasceno e o Ronoel Simões, também, que faleceu nessa data. Nós conversamos por umas 4 horas, eu não pude publicar a entrevista na íntegra, ainda tenho guardado uma parte dessa entrevista aqui, que ainda não está editada, mas é uma entrevista em que o Jodacil Damasceno destrinchou totalmente a vida musical do Rio de Janeiro no início do século XX, e o Jodacil é uma figura muito importante porque ele viu o Sérgio Abreu nascer. Ele era aluno, um dos mais próximos alunos e um assistente muito importante do professor Antônio Rebelo, que é o avô de Sérgio Abreu, que era um professor de violão extremamente importante no Rio de Janeiro, na cena musical do Rio de Janeiro da década de 30, 40, 50, né? Então, eu acho que essa dissertação ela acabou tendo uma certa relevância histórica por registrar as ideias e as opiniões só dessas 2 figuras. Acho que ela já valeria bastante. Mas eu fui além disso e procurei fazer também uma entrevista com o Sérgio Assad, que na época estava no Brasil para fazer uma turnê com seu irmão Odair, e ele ia fazer um concerto com o Fábio Zanon, que gentilmente me ofereceu a sua casa para que nós fizéssemos uma entrevista juntos, né? Eu, Fábio Zanon e Sérgio Assad conversando sobre a carreira dele, sobre o violão e especialmente sobre a professora de Sérgio Assad, que foi a mesma professora de Sérgio Abreu e Eduardo Abreu, né? A dona Monina Távora, personagem enigmática da história do violão carioca, uma violonista argentina que foi por 7 anos aluna de Andrés Segovia e foi responsável pela educação formal de 4 dos principais violonistas do mundo na história do violão brasileiro, né, que estão ligados à história do violão brasileiro, mas eles têm uma importância mundial: Sérgio Odair Assad e Sérgio Eduardo Abreu. Essa entrevista tem uma participação bastante ativa do Fábio Zanon e vários comentários a respeito da administração de carreiras e das questões envolvendo a poética musical em relação à produção de carreiras. E aí a gente chega ao ponto-chave da minha dissertação de mestrado, que foi o viés através do qual eu consegui realmente dar algum ensaio, pelo menos, de uma tentativa de embasar todos esses relatos históricos em uma epistemologia. Poética é diferente do que a gente pensa, é uma palavra que vem da palavra grega que significa produção, estritamente produzir. Só que é produzir não no contexto assim do ramo da empresa, da sapataria, da indústria, não. A poética é produção, mas no contexto da obra de arte. Então ela tem direta relação com os nossos, vamos dizer assim, as nossas bases históricas, os nossos embasamentos culturais, a nossa história de vida e as nossas expectativas de arte. Quando a gente tenta descobrir essas bases em um grande artista, nós estamos fazendo análise da sua poética.
Quando a gente consegue descobrir os pilares essenciais dessa forma de produzir do artista, então a gente consegue talvez inaugurar uma escola, que é um processo de aprendizado baseado na poética interpretativa de algum músico ou de algum artista importante. Isso vale, por exemplo, para os violinos Stradivarius, de conhecimento público, que nem todos os violinos Stradivarius foram construídos diretamente por Stradivarius, alguns foram construídos por seus alunos. O mesmo vale para os grandes nomes da pintura barroca, da pintura renascentista, da escultura. No caso de Sérgio Abreu, nós temos elementos mais do que suficientes para a fundação de uma escola. Talvez o mais próximo que a gente tenha chegado no violão de uma escola estabelecida seria a escola de Francisco Tárrega, que tinha alguns princípios, alguns fundamentos bastante importantes que ele conservava em tudo que ele fazia, como violonista, como compositor e também como professor. Esses princípios foram mantidos por todos os seus alunos principais. A gente pode destacar aqui dois que nós podemos comentar mais para frente no canal, que é o Miguel Liobé e a Josefina Robledo. Miguel Liobé e Josefina Robledo. Josefina Robledo, inclusive, tem um vídeo que ela dá uma entrevista a respeito de Tárrega. Está aqui disponível no YouTube também. A gente vai comentar futuramente no canal. Tá? Talvez Segovia seja um representante importante da escola de Tárrega. Pelo menos o primeiro Segovia, aquele Segovia até os anos 20, até os anos 30, que ele tinha uma poética violonística bastante característica e era bastante parecida com a de Miguel Liobé. Não foi minha pretensão, não poderia ser, lançar aí os pilares do que seria uma escola ligada a Sérgio Abreu. Mas os elementos a respeito dos quais o trabalho de interpretação dele gira, as suas prioridades, a descrição do seu toque, notas específicas a respeito das suas ideias de ensaios, a sua concepção interpretativa que está atravessada na forma como ele transcreve para violão, e análise direta de algumas transcrições bastante importantes, como por exemplo El Puerto, para duo de violões, e as famosas 6 peças de Jean-Philippe Rameau, que o Duo Abreu gravou num programa de rádio da BBC, que hoje é um CD pirata que circula entre os seus maiores admiradores, né? Então, acho que a questão da leitura dessa dissertação ela é um pouco essa luta, né, de um artista que tenta incluir o debate a respeito da interpretação musical dentro da academia. Hoje, passados aí mais de 10 anos da defesa dessa dissertação, eu vejo com bastante alegria que existem programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil inteiro. E a pesquisa diretamente em pós-graduação em performance está bastante avançada, bastante embasada. Na Universidade de São Paulo, o meu grande professor Adelton Gleder conseguiu finalmente criar um curso de interpretação em nível de pós-graduação que tem recebido bastante aceitação. Muitos alunos competentíssimos entraram nesse programa e têm desenvolvido as suas ideias a respeito de interpretação com uma base epistemológica segura e com as características principais do gesto de interpretação musical e da prática violonística sendo reconhecidos finalmente pela Universidade Brasileira. Então tá aí o convite, vocês podem baixar esse trabalho no Teses USP, se não pelo corpo do trabalho, nem pela parte filosófica, a parte epistemológica, que pode ser talvez um pouco chato de ler, mas pelas entrevistas que estão ali, que eu acho que podem indicar muitos caminhos para os jovens violonistas que estão pensando no que fazer da vida, como ser instrumentistas e tudo mais, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, apreciado esse vídeo. Se gostaram, encaminhem esse vídeo para os amigos, se não gostarem, encaminhem esse vídeo para os seus inimigos. E até o próximo Conversa de Violonista. Toda terça, quinta e sábado tem um vídeo novo aqui discutindo questões práticas e teóricas a respeito do nosso instrumento. Muito obrigado.